Pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um vídeo, tá? Falando hoje de transtornos ansiosos. E quando a gente fala de ansiedade, né, a gente pensa logo que a gente tem um problema, mas a ansiedade ela é extremamente normal para o ser humano, né? A ansiedade ela é até benéfica em alguns momentos da sua vida. Faz parte a gente ser ansioso, né? Desde que isso não afete o seu estado emocional normal. Então, você ser ansioso porque você vai fazer uma prova, prestar um concurso no domingo e daí você precisa estudar e você está ansioso para essa prova, mas desde que isso não lhe afete, desde que isso não afete o seu sono, não afete a questão da alimentação, isso é normal, porque você está preocupado, porque você tem que se dar bem, e se você se preparar, se você estudar, é óbvio que você vai ter um resultado positivo, né? A ansiedade, ela começa a se tornar patológica quando todos esses sintomas de alterações de taquicardia, taquipneia, sudorese, quando tudo isso começa a aparecer, né? Aí a gente já começa a observar um alerta, já não é normal, né? Então, hoje eu ando observando, devido ao que estamos vivendo, né? A essa epidemia devido ao coronavírus, nós estamos passando por grandes problemas de ansiedade, depressão. A população em massa, eu ando observando, né? Por relatos, por rede social, eu vejo colegas também, alunos, eu vejo que, assim, o fato de sua vida ter mudado drasticamente, né, de um dia para o outro, isso daí está deixando muita gente sem saber ter um equilíbrio. Não é normal a gente ter que estar dentro de casa sem poder ir para o trabalho, sem poder ir para a faculdade, sem poder ir para um lazer, até porque tudo está fechado. Então, nós estamos sendo obrigados, por questão de saúde, tá? Para ficar dentro de casa. Então, isso está começando, né? As pessoas estão começando a levantar o gatilho, né? Da ansiedade, né? Isso daí está sendo um gatilho extremamente favorável para ansiedade patológica, tá? Não é a ansiedade, o estado emocional normal, aquele que você tem que se preocupar. É a patológica de não estar conseguindo dormir, estar se alimentando desproporcional, ou alguns não estão tendo vontade de comer, outros já estão tendo vontade de comer exacerbadamente, outros estão bebendo mais do que o normal. Então, assim, a questão do exercício físico também as pessoas foram tolhidas, né? Porque o exercício físico, ele é muito bom para a nossa saúde. Então, tudo isso faz parte para você estar bem, né? E tudo isso não está favorecendo para a maioria da população. Então, torna-se patológica quando muito intensa ou desproporcional ao estímulo que a originou, ou quando surge sem que exista um motivo para isso, né? Você do nada começa a ter você começa a ter taquicardia, o coração começa a acelerar do nada, sem motivo algum, né? Já acenda aí um alerta que as coisas não estão normais, tá bom? Então vamos lá. Alguns sinais e sintomas da ansiedade patológica, tá? Taquicardia, taquipneia, sensação de falta de ar, sudorese, boca seca, náusea, tontura, vertigem, dor ou pressão no peito, tensão muscular, dificuldade de relaxar, tremores e contraturas. Quer dizer, muita gente que vai estar lendo aqui esses sinais e sintomas vão estar com algumas dessas características aqui da ansiedade patológica, né? Então, assim, é hora da gente começar a rever o que tem que ser feito, né? Para a gente poder se ajudar. Isso é uma fase, né? Voltando lá ao momento que estamos vivendo, é uma fase, né? Então, nós temos que ver o que podemos fazer de melhor, o que é que a gente gosta de fazer, um filme, uma leitura,
tá interagindo com quem a gente convive, né? Até porque ninguém tá podendo sair de casa, ou a própria rede social também, dá uma abusada naquilo que lhe faz bem, né? Para esses sintomas não evoluir, tá, gente? Outros sinais e sintomas da ansiedade, o comportamento, né? A questão da inquietação, reage assustado a pequenos estímulos, insônia. O que eu tô vendo são muitas pessoas falando da questão da insônia, né? Não anda conseguindo dormir. Porque é assim, se você passa o seu dia dentro de casa, você faz suas atividades de casa normalmente, né? Você passa o dia dentro de casa, sua rotina mudou completamente, né? Você meio que descansa muito o seu corpo está descansado. Então, quando chega o horário de você dormir, que é o período noturno, você não vai sentir esse sono, né? Então, daí vai começar a vir a insônia, e com a insônia, a falta do sono, você vai começar a ter os pensamentos negativos, o psicológico ele vai começar a ter algumas alterações e vai começando assim, aos poucos, né? Então, os sintomas eu falei do comportamental, vou falar dos sintomas psíquicos. No caso, tensão, nervosismo, apreensão, sensação que algo ruim vai acontecer, mal-estar indefinido, insegurança e dificuldade de concentração. A maneira prática de se diferenciar a ansiedade normal de ansiedade patológica é basicamente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, relacionada ao estímulo do momento ou não. Quer dizer, se você tem todos esses sintomas e você percebe que está sendo corriqueiro, mesmo que seja um ou dois sintomas desses, você começa a observar que diariamente ou em alguns momentos do dia você começa a observar que esses sintomas estão aparecendo, isso daí já é um alerta, tá? Então, é um momento de você começar a ver o que pode ser feito, né? Para esse sintoma ir diminuindo e não crescer. O problema maior é você deixar evoluir, né? Transtornos ansiosos são definidos como estados emocionais repetitivos ou persistentes, nos quais a ansiedade patológica desempenha papel fundamental, né? Acabei de falar aqui para vocês. Transtorno de ansiedade generalizada é quando o paciente ele vai se queixar de palpitações ou taquicardia, ondas de calor, frio, quer dizer, todos aqueles sintomas que eu falei, né, do transtorno patológico, vem aqui para o generalizado. São todos esses sintomas ao mesmo tempo. Então, quando o paciente começa a sentir dor no peito, dificuldade para respirar, falta de ar, sensação de desmaio, tudo isso ao mesmo tempo, a gente fala da ansiedade generalizada, né? Então, é mais uma forma de você observar que o gatilho tá aí, né? A gente sempre fala dessa questão do gatilho e esse momento que a gente está vivendo pode ser um gatilho para muita gente ter transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, crises intensas. Então, a depressão, né? Então, a gente tem que ter cuidado muito com o que é que a gente anda pensando, anda fazendo, porque isso pode ser um problema maior futuramente. Vamos falar um pouquinho aqui do transtorno de pânico, né? Eu tenho uma história para contar para vocês antes de eu definir o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, ele vai durar no máximo 10 minutos, né? Então, certo dia, não sei nem se eu já comentei isso com vocês, eu estava dando aula, primeiro período, né? A euforia dos alunos, o primeiro momento em sala de aula, assim, numa faculdade, numa universidade, foi até aí na Unibra. E a aluna começou, ela já tinha dito para mim que sofria de ansiedade, mas eu não sabia a proporção da ansiedade dela, né? Só que faltavam 2 semanas, antecedia 2 semanas para a prova, e eu comecei a falar que eles prestassem atenção, que tinha que estudar e tal. Enfim, só sei que a aluna, ela tinha transtorno de pânico, né? E daí, quando eu menos esperei, ela simplesmente se jogou naquele palco que tem ali do Campus 1. Eu estava dando aula, né? Ela se jogou e começou a se debater, chorando muito. Ela gritava. E
que foi uma situação bem constrangedora depois para ela, ela se sentiu super mal, ela se sentiu extremamente constrangida, envergonhada. Então, o que isso acontece, né? Então, para você ver, durou em média 10 minutos, né? Demorou um pouco, porque 10 minutos parece ser pouco, mas quando você vê uma pessoa em situação de pânico, é muito maior esse tempo, né? Então, pedi que todos saíssem, evacuassem da sala, né? Saíssem da sala, e daí eu conversando com ela, tentando acalmar, e a gente tem que só, nesse momento, colocar pensamento positivo, falas positivas, e a pessoa aos poucos vai começando a voltar em si. Realmente, gente, é complicado, entendeu? O transtorno de pânico, ele tem múltiplos sintomas, sinais e sintomas que você pode sentir. Essa pessoa pode chorar, essa pessoa pode gritar, ela pode correr, ela pode sentir várias sensações, né? Mal-estar, perigo iminente, atingindo no máximo até, que eu falei aqui, 10 minutos. As crises de pânico são entendidas como intensas, repentinas e inesperadas. Ninguém esperava que essa aluna, né, que a pessoa, ela fosse tomar essa atitude, né, no dia que aconteceu isso. Ninguém esperava, né, foi muito repentino, né, eu até me assustei, né, não só eu, como as pessoas que estavam lá na sala. As crises são inesperadas, que provocam nas pessoas sensação de mal-estar físico e mental, juntamente a um comportamento de fuga do local onde se encontra, seja indo para um pronto-socorro, seja buscando ajuda de quem está próximo. Quer dizer, essas pessoas, elas precisam muito de ajuda, né? A gente fala muitas das vezes que a terapia, você ir no psicólogo, você ir no psiquiatra, é coisa de louco, né? Como muitas vezes as pessoas brincam com isso. Mas uma terapia, ela é essencial para o ser humano, né? Eu vejo relatos de pessoas que vão à terapia, que fizeram terapias e que melhoraram de vários transtornos ansiosos, de transtornos alimentares, e tudo isso motiva, né, bastante a pessoa. Você vai ter um profissional ali que entende do assunto para poder lhe ajudar naquele momento que você está passando de ruim na sua vida, né? O transtorno de pânico, ele passa a ser identificado como patológico e por isso ganha o título de transtorno do pânico, quando essa mesma reação acontece sem motivo espontaneamente. Quer dizer, existe a ansiedade, que eu falei que a ansiedade é normal, né? Existe a ansiedade patológica, transtorno ansioso, que é aquele que você vai ter aquelas sensações de falta de ar, boca seca, sudorese, taquipneia. Então, tudo isso pode acontecer, tá? Mas o transtorno de pânico é quando do nada você, vamos dizer, que surtou, né? Você tem uma reação brusca, você chora do nada, você se joga, você corre, você grita. Então, é o momento de que a pessoa está em pânico, né? Que acontece. Os transtornos fóbicos, existem as fobias, né? Você tem pessoas que têm fobia de estar num lugar com várias outras pessoas, tem pessoa que tem fobia de ambientes fechados, tem pessoas que têm fobia de elevador. Então, assim, pessoas que não suportam andar de ônibus. Então, a fobia, ela pode ocasionar, né? Fobia é um modo persistente e irracional de um objeto específico, atividade ou situação não considerada perigosa, né? Então, ela resulta em necessidade incontrolável de se esquivar, ou de evitar tal estímulo. Tem pessoas que têm... vocês já ouviram falar na aracnofobia? Aquela pessoa que tem fobia à aranha. Ela simplesmente... pode estar a 3 metros de distância e ela vai gritar, ela vai correr, ela vai ter as piores sensações possíveis, né? Então, ela tem fobia à aranha. Tem pessoas que sobem até o 15º andar, até o 20º andar de escada. Por quê? Porque tem fobia de estar no ambiente fechado, né? Que é o elevador. O contato com o objeto é precedido por ansiedade antecipatória e realizado com grande sofrimento e comprometimento de desempenho do indivíduo.
A pessoa reconhece que seu medo é excessivo e irracional, mas não consegue controlar. Realmente, é como se seu corpo, né, sua cabeça, não conseguisse controlar o seu corpo, né? É como se fossem estímulos nervosos inconscientes, né? Você não consegue se segurar. Vamos falar agora do agorafobia. Presença de fobias múltiplas, de múltiplas sensações. É considerado um dos transtornos ansiosos mais incapacitantes, né? A agorafobia é aquela pessoa que tem pavor de sair dentro de casa, de ficar sozinha, de estar no lugar escuro, de frequentar lugares públicos, né? Então, essa característica aí, quer dizer, esse transtorno aí de pessoas que não conseguem estar em situações sociais sozinha, né? Ou você está dentro de casa sozinho, ou você está num ambiente que é como um carnaval. Você colocar uma pessoa que tem um transtorno fóbico, agorafobia, num carnaval, essa pessoa ela vai pirar, né? Ela vai querer correr, ela vai surtar. Por quê? Porque é um ambiente completamente diferente do que ela quer para ela, né? Então, não existe. A pessoa apresenta medo de sair de casa, aqui, lugares abertos ou fechados, andar em transportes públicos. É comum o relato de medo de sentir medo. É complicado, né? Você ter medo de sentir medo, quer dizer, o extremo ansioso. A fobia social, né? Algumas pessoas têm, sim, a fobia social. É o medo excessivo associado à necessidade de evitar situações em que o indivíduo possa ser observado ou avaliado pelos outros. Imagina só uma pessoa, né, que tem fobia social, e essa pessoa ela tem que apresentar o TCC ou simplesmente o interdisciplinar. Imagina minutos antes da apresentação como é que essa pessoa vai se comportar. É por isso que a gente vê muitas pessoas chorando, pessoas até que desistem da apresentação. Imagina só uma pessoa que vai fazer uma palestra e tem uma fobia social. A pessoa que tem aquele medo exacerbado de estar sendo avaliado, né? Porque a partir do momento, um professor mesmo, a partir do momento que o professor entra na sala e sobe ali naquele palco, né? Está ali na frente de vocês, tem o quadro e começa a explicar, todos os alunos estão avaliando esse professor, não é verdade? E vocês dão o feedback de vocês no olhar, nas expressões de vocês, né? A gente vê se o aluno está interessado, se a aula está interessante, pelo olhar, pela expressão facial. Então, tudo isso faz parte, né? Então, imagina só um professor ter fobia social, nem combina, né? Bora lá? Fobias isoladas são fobias restritas a situações ou objetos específicos, como alguns animais, insetos, trovão, escuridão, andar de avião, espaços fechados, certos alimentos, tratamento dentário, visão de sangue ou de ferimentos. Eu não tenho uma fobia, quer dizer, a minha é isolada aqui para a questão do tratamento dentário, né? Aquele barulho daquela maquininha lá, do dentista, meu Deus do céu, acho que a maioria das pessoas tem pavor àquele instrumento dentário que faz aquela zoada que é insuportável. Só o fato de você estar esperando fora da sala e você estar escutando aquilo fora da sala já me dá o pavor, né? Então isso faz parte também. Tem pessoas também que têm pavor de olhar sangue, por mínimo que seja. Tem pavor também, pavor de certos animais, de pessoas que não suportam estar perto de gatos, né? Estar perto de cachorro. Então, o rato, eu vejo muitos relatos de mulheres que têm medo de rato, de cobra. Então, esse daí a gente chama de fobias isoladas, né? É aquela fobia que ela é específica. E aqui finalizamos mais uma aula, tá? Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada pela participação. Um abraço para todos. E menos ansiedade aí, pessoal. Tchau.